Meu nome é Carlos e até hoje eu me arrependo de ter aceitado aquela caçada. Foi em 2017, quando eu e meu amigo Sérgio resolvemos passar um final de semana em uma região de mata, fechada no interior de Minas. Levamos barracas, lanternas, mantimentos. Estávamos preparados para dormir no meio da floresta. No entanto, no segundo dia, uma tempestade caiu do nada. O vento forte balançava as árvores e a chuva era tão pesada que começamos a temer que nossas barracas não aguentassem. Cara, se ficar aqui, a gente vai acordar encharcado ou nem vai acordar, gritou Sérgio, tentando se proteger da água. Foi quando vimos uma trilha meio escondida que levava a uma cabana de madeira. Estava velha, as janelas quebradas, o telhado quase desabando, mas era a única opção. Entramos. O cheiro de mofo era insuportável, mas pelo menos havia um fogão antigo e algumas cadeiras quebradas. Fechamos as portas e acendemos uma lanterna. Melhor que nada, disse Sérgio tentando rir. Mas logo percebemos que havia algo errado. O chão estava coberto de marcas, como arranhões profundos feitos por algo pontiagudo. E as paredes tinham símbolos riscados, palavras que não entendíamos. Quem morava aqui, hein? Perguntei, já desconfortável. Não quero nem saber. Amanhã cedo a gente vai embora. A chuva apertava e os trovões faziam a cabana tremer. Decidimos nos deitar ali mesmo, cada um em um canto. Apaguei a lanterna e fechei os olhos, mas não consegui dormir. O barulho da chuva era forte, até que percebi outro som. Passos do lado de fora. Abri os olhos e olhei para Sérgio. Ele também estava acordado, com os olhos arregalados. Você tá ouvindo isso? Sussurrei. Ele assentiu. Os passos circulavam a cabana, lentos, pesados, como se alguém estivesse rodeando o lugar. De repente, algo arranhou a parede do lado de fora. Um som agudo, arrastado, como unhas enormes raspando na madeira. Tem alguém lá fora? Sérgio murmurou. Ou alguma coisa. O medo nos paralisou. Ficamos imóveis, esperando que aquilo parasse. Mas então ouvimos uma voz fraca. Quase um sussurro vindo de trás da porta. Carlos, abre a porta. Meu coração gelou. Como aquela voz sabia o meu nome. Não abre! Não abre! Sérgio segurou meu braço com força. A voz repetiu mais alta. Carlos, deixa eu entrar. De repente, batidas fortes sacudiram a porta, como se alguém tentasse arrombá-la. Peguei minha espingarda, tremendo. Mirei na direção da porta, mas não tive coragem de me aproximar. Depois de alguns segundos, o barulho cessou. Ficamos em silêncio absoluto, ouvindo apenas a chuva. Até que veio outro som, mas dessa vez dentro da cabana. Um sussurro atrás de nós. Sérgio... Ele se virou na hora, ofegante, mas não havia ninguém. O medo era insuportável. Isso aqui não é lugar pra gente, Carlos. Essa cabana tá amaldiçoada. A noite pareceu durar uma eternidade. Cada vez que fechávamos os olhos, um barulho novo surgia. Passos no telhado. Risadas baixas. Vozes chamando nossos nomes. Quando o sol finalmente apareceu, a chuva deu uma pausa. Nós saímos apressados daquela cabana sem olhar para trás. Mas antes de seguir pela trilha, eu parei por um momento. E posso jurar que vi, através da janela estilhaçada, uma figura alta parada nos observando. Ela não se mexeu. Não piscou. Apenas ficou ali, como se estivesse esperando a nossa volta. Desde aquele dia, nunca mais voltei a pisar em uma floresta, porque sei que em algum lugar entre as árvores aquela cabana ainda está de pé, e que alguém ou algo ainda habita aquele lugar. Meu nome é Daniela, e até hoje eu me arrependo de ter aceitado aquele desafio. Eu tinha 19 anos, e como todo grupo de amigos da idade, a gente achava que nada podia nos assustar. Na minha cidade existe um hospital abandonado, fechado desde os anos 90, depois de um incêndio em um dos andares. Muitos morreram na época, pacientes e funcionários, mas ninguém nunca quis falar direito sobre o que realmente aconteceu. A população dizia que o prédio era amaldiçoado, que até o governo desistiu de reformar. Mas para nós, era o cenário perfeito para uma exploração noturna. Éramos 5. Eu, minha melhor amiga Luciana, os irmãos Fábio e Tiago, e o Bruno, que sempre se achava o corajoso do grupo. Levamos lanternas, celulares e fomos até lá perto da meia-noite. A fachada era horrível. Vidros quebrados, portas enferrujadas e pichações por toda parte. Mas o pior era o silêncio. Nem grilos, nem vento. Só aquele prédio enorme e escuro diante de nós. Gente, será que é uma boa ideia mesmo? Perguntei, já com frio na barriga. Medo de fantasma, Dani? Bruno debochou. Relaxa, a gente só vai olhar e sair. Entramos pela lateral, onde o portão estava quebrado.
O cheiro de queimado ainda impregnava o ar, mesmo depois de tantos anos. Cada passo ecoava alto pelos corredores. As paredes estavam cobertas de fuligem e as macas enferrujadas ainda estavam espalhadas. Meu Deus. Parece que o tempo parou aqui, Luciana sussurrou. No começo, rimos, filmamos com o celular, fizemos piada. Mas não demorou para o clima mudar. Foi Tiago quem ouviu primeiro. Shh! Vocês ouviram isso? Paramos. No fundo do corredor ecoava um som metálico, como rodas rangendo. Olhamos uns para os outros assustados. Parece uma cadeira de rodas, murmurei. A luz da lanterna tremia na minha mão. Decidimos seguir o som, mesmo com medo. Chegamos até uma ala escura, onde várias portas estavam trancadas. De repente vimos, no fim do corredor, uma cadeira de rodas atravessou sozinha, lentamente, de uma sala para outra. Luciana agarrou meu braço com força. Dani, não tem ninguém empurrando aquilo. Fábio tentou se manter firme. Deve ser o vento, mas não havia vento algum. Continuamos andando, e foi então que escutamos gemidos. Baixos, dolorosos, como se alguém ainda estivesse sofrendo lá dentro. Seguimos o som até uma antiga sala de cirurgia. A porta estava entreaberta. Bruno empurrou devagar. Dentro, havia uma maca no centro, toda enferrujada. E ao lado, uma sombra. Era como se alguém estivesse deitado. E outra figura curvada sobre o corpo, murmurando algo. Mas quando a lanterna iluminou, a sala estava vazia. Luciana chorava, pedindo para irmos embora. Mas Bruno, teimoso, quis explorar o segundo andar. Justamente o que tinha pegado fogo no passado. Subimos a escada com passos pesados. O ar ali era sufocante, cheirava a fumaça antiga. As paredes tinham marcas de mãos, como se pessoas tivessem tentado escapar e nunca conseguiram. De repente, ouvimos claramente uma voz feminina, fraca, ecoando pelo corredor queimado. Socorro! Todos nos entreolhamos, sem saber se corremos ou ajudamos. Tiago gritou. Quem tá aí? A resposta veio como um lamento, um choro arrastado. E então vimos, no final do corredor, uma enfermeira. O uniforme queimado, o rosto deformado pelo fogo, mas os olhos nos encaravam fixos. Ela deu um passo em nossa direção, depois outro. Luciana gritou, e todos saímos correndo escada abaixo. Mas a cada corredor que atravessávamos, as luzes das lanternas falhavam, e as vozes aumentavam. Gemidos, choros, pedidos de ajuda, como se o hospital inteiro tivesse voltado à vida naquela hora. Conseguimos sair pela mesma porta lateral, correndo sem olhar para trás. Quando chegamos na rua, ofegantes, percebi que Bruno não estava conosco. Voltamos os olhos para o prédio. Pela janela quebrada do segundo andar, vimos uma silhueta na penumbra. Bruno parado, olhando para nós, e atrás dele a enfermeira, com a mão em seu ombro. Piscamos, e não havia mais ninguém lá. Na manhã seguinte, voltamos com a polícia. Procuraram o prédio inteiro. Nenhum sinal do Bruno. Até hoje, o nome dele está na lista de desaparecidos da cidade. E eu todas as noites sonho com aquela enfermeira. Sempre parada na porta do meu quarto, esperando que eu abra os olhos para ela entrar. Era uma madrugada fria, daquelas em que até o silêncio parece mais pesado. O relógio da guarita marcava pouco depois das 2 da manhã, quando ouvi um som diferente. Eu estava acostumado ao barulho do vento passando pelas árvores, ao canto distante de algum coruja, até mesmo ao rangido do portão de ferro com o tempo, mas aquele som era outro. Choro! Um choro baixo, feminino, vindo de dentro do cemitério. Peguei a lanterna e saí da guarita, o casaco apertado contra o peito. Tem alguém aí? Gritei, tentando disfarçar o medo. A resposta não veio em palavras, mas o choro continuava, mais forte. Caminhei entre os túmulos, a luz tremendo na minha mão. As sombras projetadas pelas lápides pareciam se mover sozinhas. Foi então que a vi, de joelhos diante de uma sepultura, uma mulher. Vestido branco, longo, os cabelos negros cobrindo parte do rosto. Os ombros tremiam com o choro. Por um instante, pensei que fosse algum parente que tivesse pulado o muro para visitar alguém à noite. Nossa, a senhora não pode ficar aqui. O cemitério está fechado. Ela não respondeu. Apenas levantou a cabeça devagar. Os olhos eram fundos, escuros, quase sem brilho. E quando sua boca se abriu, o choro cessou. Ele não me deixa ir embora, disse com uma voz arrastada, como se viesse de muito longe. Um arrepio subiu pela minha espinha. O que a senhora disse? Quem não deixa? Ela apontou para a sepultura diante dela. A cruz de pedra estava rachada, o nome quase ilegível. Mas o detalhe que me fez gelar foi outro. A terra estava revolvida, como se algo tivesse se mexido ali de dentro. Dei um passo para trás, engolindo em seco. Olha, eu vou chamar ajuda.
Foi nesse momento que ouvi a terra se mexendo. O som era real, como se unhas arranhassem o caixão tentando sair. A mulher sorriu, mas não era um sorriso humano. Ele está acordando. Corri. Corri o mais rápido que pude em direção à guarita. Atrás de mim ouvi passos, mas não eram corridos. Eram pesados, arrastados, como alguém saindo do chão. Tranquei a porta e me escondi. O coração disparava, minhas mãos tremiam. Então ouvi batidas lentas na porta da guarita. Deixa eu entrar, disse a voz da mulher. Fiquei imóvel, segurando a respiração. Depois de alguns minutos, o som parou. Quando amanheceu, criei coragem de sair. A sepultura estava intacta, como se nunca tivesse sido mexida. Não havia pegadas, não havia mulher nenhuma. Mas no portão encontrei algo que nunca mais esqueci. Marcas profundas, como se unhas de ferro tivessem arranhado o ferro durante a noite inteira. Meu nome é Roberto. E desde aquela madrugada eu nunca mais consegui olhar para um cemitério sem sentir o mesmo frio que senti naquela noite.